Você já se perguntou por que algumas práticas religiosas parecem tão diferentes do que lemos na Bíblia? Por que certos rituais e tradições se afastam dos ensinamentos originais? Será que estamos realmente seguindo o caminho que Deus nos indicou? Ou nos perdemos em interpretações e dogmas? Enquanto contemplamos a majestade de Grosse Scheidegg, na Suíça, com suas paisagens que nos lembram a grandiosidade da criação divina, prepare-se para uma jornada de descoberta. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras para analisar, de forma crítica e honesta, algumas práticas religiosas que, à primeira vista, podem parecer inofensivas, mas que, à luz da Bíblia, revelam-se desvios perigosos. Assim como as montanhas nos convidam a elevar nossos pensamentos a Deus, vamos buscar a verdade que nos liberta. Vamos desvendar os mistérios por trás da idolatria, da invocação de mortos e de outras tradições que, ao longo dos séculos, se infiltraram em nossa fé. Prepare-se para questionar, refletir e, acima de tudo, para fortalecer sua conexão com a Palavra de Deus. Que a pureza do ar alpino nos inspire a buscar a pureza da fé. E para não perder nenhum detalhe dessa análise profunda, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Afinal, o conhecimento é a chave para uma fé mais sólida e um relacionamento mais íntimo com Deus. Juntos, vamos desvendar os segredos da fé e construir uma base sólida para nossa jornada espiritual. Que a beleza de Grosse Scheidegg nos lembre da promessa de um futuro glorioso em Cristo. E se você precisa de um toque do céu em sua vida, deixe seus pedidos de oração nos comentários. Assim como as montanhas se elevam em direção ao céu, vamos elevar nossas vozes em oração, crendo que Deus ouvirá e responderá. Abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 19. Essa palavra que você vai ouvir agora é muito séria, é muito forte, é muito esclarecedora. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Acharam? Está escrito assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Eu vou ler de novo. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Palavra forte, não? Eu vou ler de novo e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repetisse em seguida. Vamos lá. Quando vos disserem, bem alto, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Forte, não? Muito forte. A gente vê que Deus está fazendo uma queixa em poucas palavras. Você acredita que isso que nós acabamos de ler é realmente a palavra de Deus? Quem acredita? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para a palavra de Deus. E eu vou convidar quem está ouvindo pela rádio, no restante do Brasil,
e até fora do nosso país, quem está acompanhando pela internet, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar glórias, glórias, glórias a Deus. Vamos aplaudir e glorificar. Vai com todo o teu coração agora. Vai com toda a tua alma. Vai com todo o teu entendimento. Vai com todas as tuas forças. Oh, glória! Isso, dá glória, glória, glória a Deus. Oh, glória! Pai querido, abre o céu para receber todo este louvor. Não só do Rio de Janeiro, não só do Brasil, mas em toda parte. Pessoas estão te glorificando agora. E onde estiver uma só pessoa te exaltando, te glorificando, abre o céu e derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, fala mais conosco agora. O Senhor falou tão pouquinho nesse versículo. Nós queremos entender mais o que o Senhor está dizendo. Nós queremos conhecer a tua palavra. Então nós estamos consultando o Senhor agora. Fala conosco agora. Vem com teu espírito agora e tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente. Fale com quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Poder se assentar, igreja. Sempre vai aparecer alguém, sempre. Sempre vai aparecer alguém para dizer o seguinte: tem um lugar ali que tem um homem que recebe espíritos de médicos, espíritos de senadores, espíritos de pessoas do passado, espíritos de familiares. Vamos lá consultar esses espíritos. Vamos lá consultar esses adivinhos. Isso sempre vai aparecer. Quando Deus usou o profeta Isaías para escrever esse trecho que nós lemos, veja só, esse trecho é muito antigo. Foi escrito cerca de 740 anos antes de Cristo. Por aí você vê. Já tem quase 28 séculos esse texto. É muito antigo. Quer dizer que há 28 séculos atrás, as pessoas corriam atrás de adivinhos que incorporavam espíritos e que ofereciam consultas, inclusive dizendo que eram espíritos de familiares. Olha só. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. Sabe quando a pessoa incorpora um espírito, muda a voz e fica falando de um jeito esquisito, quase sem abrir a boca? Isso já acontecia naquela época, ó. E murmuram entre dentes. Então a palavra de Deus, há 28 séculos atrás, estava perguntando: não recorrerá um povo ao seu Deus? Qual é a resposta que a Bíblia está mandando a pessoa dar? Quando vem um vizinho, uma vizinha, um colega de trabalho, uma pessoa conhecida, dizendo: vamos em tal lugar que lá ele recebe espíritos de familiares. O que a palavra de Deus está mandando a pessoa responder? Não recorrerá um povo ao seu Deus? Espera aí, eu vou consultar espíritos? Não vou recorrer ao meu Deus? Não recorrerá um povo ao seu Deus? E mais uma coisa importante, a palavra de Deus está dizendo isso: a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Tem lógica.
Deus está perguntando, a palavra está perguntando a favor dos vivos. Vamos falar com os mortos? A favor dos vivos, vamos pedir ajuda aos mortos? É uma questão até de lógica. Em favor de quem está vivo, nós vamos pedir ajuda para quem já morreu? Vamos pedir direção para quem já está morto? Uma questão até de lógica, não tem lógica. Você vê que uma pessoa morta está morta e ela não pode nem se ajudar mais. Quanto mais querer ajudar uma pessoa viva. Não tem como. Eu quero te mostrar que os mortos não podem de maneira nenhuma ajudar os vivos. Vamos comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 22. Acompanhe comigo. Você vai ver que os mortos não podem ajudar os vivos. Aqui está escrito assim, ó. Jesus falando, hein? Quem aqui acredita que Jesus nunca mentiu? Levante a mão. Eu também acredito que ele nunca mentiu. Olha o que ele contou aqui. E aconteceu que o mendigo morreu. Quer dizer que o mendigo era vivo, agora ele está morto. Mas Jesus contou, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que já era um homem que também já tinha morrido. Abraão já tinha morrido assim, coisa de quase 2000 anos antes. Só que o mendigo morreu e foi levado até o seio de Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão foi o primeiro homem a acreditar só em Deus. Abraão foi o primeiro homem a acreditar no Deus invisível. Abraão foi o primeiro homem a dizer, eu não quero nada com os espíritos nem com as entidades. Abraão foi o primeiro justo a ser salvo pela fé. Por isso que se diz que Abraão é o pai da fé. Então o mendigo morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão, que também estava morto. E morreu também o rico e foi sepultado. Morreu um rico ali e ele foi enterrado. Aí Jesus contou no versículo 23. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos. O Hades não é o inferno ainda, mas é um lugar de muito sofrimento. É um lugar que tem fogo, é um lugar que queima, é um lugar que não tem água, é um lugar de puro desespero, mas não é o inferno ainda. Então Jesus disse, e no Hades, o rico ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro era um mendigo. E o rico clamando disse, Abraão, meu pai. Você vê? Um morto que está no Hades, clamando para um justo que está no paraíso. Abraão, meu pai, chamando ele até de pai. Tem misericórdia de mim e me manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, Abraão falou, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Entre o Hades e o paraíso, há um abismo separando os dois lugares e ninguém pode passar de um lado para o outro. Não tem como, disse Abraão. Aí aquele rico no Hades, inconformado, ele se lembrou da família dele que vivia na terra. Um morto lembrando dos vivos. Aí ele diz assim, continuando aqui a leitura, versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então veja, o morto lembrou que tem 5 irmãos vivos na terra. E ele pede: pai Abraão, manda o Lázaro lá de volta na terra, manda ele se comunicar com os meus irmãos, manda avisar os meus irmãos para mudarem de vida, para que eles se arrependam e não venham para esse lugar de tormento também. O morto tentando ajudar os vivos. Por isso que Deus lá em Isaías 8,19 estava dizendo: em favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Olha só, um morto tentando ajudar os vivos. Vai, pai Abraão. O rico, ele está no Hades, ele está preso lá, não é? Naquele lugar de tormento. Ele sabe que ele não pode sair dali. Mas, poxa, o Lázaro está no paraíso, o pai Abraão está no paraíso. Manda o espírito do Lázaro, manda Lázaro ressuscitar. Manda Lázaro avisar os meus irmãos, não é? Manda esse espírito bom do Lázaro. Esse espírito bom do Lázaro que morreu e está aí no paraíso. Manda o Lázaro de volta lá na casa do meu pai, para ele avisar meus 5 irmãos que estão vivos lá na terra. Você vê? O que o pai Abraão respondeu? Versículo 29. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Jesus quis dizer com essa resposta? Essa era a Bíblia da época. Quando Jesus contou essa história, o Evangelho ainda não tinha sido escrito. Qual era a Bíblia que as pessoas tinham à disposição? Moisés e os profetas. Os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés e os demais livros que eles chamavam de profetas. Eles têm a Escritura Sagrada. É isso que o pai Abraão está dizendo. Eles têm a Bíblia. E olha que a Bíblia naquela época estava pela metade, hein? A Bíblia era só metade. A palavra não estava toda revelada, não. Mas já servia de orientação para os vivos nesse mundo. O que eu li para você em Isaías 8,19 está lá nos profetas. Não está no Novo Testamento. Quando o pai Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a Bíblia. Eles têm o Antigo Testamento. Eles que ouçam a palavra de Deus para não virem para esse lugar de tormento. Você está entendendo? Quer dizer que o Antigo Testamento ele já podia poupar a pessoa de ir para o Hades. A Bíblia pela metade já fazia isso. Mas o que é que o rico lá no Hades, o morto, o que ele pediu? Olha só como ele insiste. Versículo 30. Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E olha como que Jesus colocou a palavra. Jesus não disse: ainda que um espírito de morto apareça lá. Jesus disse que a única maneira seria talvez um dos mortos ressuscitar. Quer dizer, voltar à vida, voltar a ter carne, voltar a ter ossos, reviver no mesmo corpo que tinha morrido. Se eles não acreditam na Bíblia, se eles não acreditam na palavra de Deus, eles não acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. E logo em seguida, em pouquíssimo tempo, Jesus Cristo vai ressuscitar um Lázaro de verdade, que estava morto há 4 dias. Muita gente vai acreditar em Jesus por causa daquele Lázaro que ele ressuscitou, mas a maior parte vai planejar a morte de Jesus e a morte do Lázaro. Vamos matar esse que ele ressuscitou também, porque senão vai todo mundo acreditar nele. Você vê? Se não acreditam na palavra de Deus, não vão acreditar ainda que um dos mortos ressuscite. E Jesus vai ressuscitar um Lázaro de verdade.
e vão planejar uma nova morte para esse Lázaro que Jesus ressuscitou, e vão planejar a morte do próprio Jesus, que é a ressurreição e a vida. Por quê? Porque não acreditaram na palavra. E se a pessoa não acredita na palavra, não vai acreditar em outra coisa. Olha só, é impossível os mortos ajudarem os vivos. É por isso que Deus estava usando o profeta Isaías para falar isso. Em favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Veja só, eu nunca fui católico e nem sempre fui evangélico. Aliás, eu nem queria saber de igreja na minha juventude. Mas, mesmo quando eu não tinha igreja nenhuma, quando eu não seguia nada, eu nunca gostei desse negócio de receber espíritos, ir num lugar onde as pessoas incorporam. Nunca gostei. Mesmo não tendo religião nenhuma, eu nunca gostei disso. E eu conheço muita gente que não tem religião nenhuma e não quer saber dessa história de receber espíritos. Não gosta. Eu conheço muitos católicos que não querem saber disso também. Católico mesmo não quer saber desse negócio de receber espíritos, de falar com mortos. Católico não gosta disso. É bem verdade que alguns até vão num terreiro, vão num centro, não é? Vão numa mesa branca. Mas aquele que é católico mesmo não gosta desse negócio de ouvir espíritos, consultar espíritos de pessoas mortas. Evangélico, então, nem pensar. De jeito nenhum. Eu, quando não tinha nenhuma fé, e não queria fé nenhuma, igreja nenhuma, eu não queria saber disso. Nunca esqueço uma vez que eu arrumei uma namoradinha tão bonitinha, eu tinha 18 anos. Ela era tão linda, tinha uns olhos, parecia uma piscina. Me apaixonei por ela. Aí, numa sexta-feira, ela me convidou para ir num lugar, eu não sabia e eu fui. Chegou perto da meia-noite, ela aparece vestida toda de branco e já vem com um charuto na boca e falando grosso. Falei, será que é travesti essa moça? E bebendo pinga e começou a tabaco. Eu falei, esse negócio não é para mim não. Não gosto disso. Não é? E Deus também não gosta desse negócio. Deus não gosta. Quer que eu prove para você? Vamos comigo em Deuteronômio capítulo 18. Vamos ler no versículo 10. Acompanhe comigo. Vamos ler a partir do versículo 10, tá? Está escrito assim. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, olha só, Deus não gosta desse negócio de consultar espíritos, consultar um espírito adivinhante, consultar mortos. Deus proibiu. Deus diz, isso é abominação. Quem faz isso eu tiro da minha presença, eu lanço fora da minha presença. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Olha só. Então, Deus não gosta também desse negócio de receber espíritos, consultar mortos, falar com mortos, pedir ajuda para mortos. Por isso que Deus, usando o profeta Isaías, falou claramente. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que se o rei murmura entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? É ou não é? Se você conhece alguma pessoa católica de verdade, ela não gosta dessa história também de consultar mortos. É verdade ou é mentira? Não quer saber.
Pessoa que é católica mesmo, ela não quer saber desse negócio de incorporar espíritos, de falar com mortos. É ou não é? Pois é, eu tenho certeza disso. O que eu vou te dizer agora é muito sério. E eu não quero que você receba como insulto, por favor. E também não quero que você ache que eu estou falando mal de alguma religião, por favor. E também não quero que você pense que eu estou falando mal de alguém. Mas eu vou te mostrar algumas coisas verdadeiras agora. E eu gostaria que você abrisse o teu coração para ouvir o que eu vou falar agora. Porque nós já sabemos que Deus proíbe se buscar ajuda de mortos, consultar os mortos, não é? Isso é abominação. Conversar com mortos, a gente já viu que Deus não quer isso. Mas o que eu vou te falar agora vai chocar muito. Mas eu não vou inventar nada, porque eu não sou louco de inventar. Eu sei a responsabilidade que é falar as coisas. O que eu vou te mostrar está publicado na imprensa. Eu tenho uma revista Veja aqui, que mostra uma frase de um papa. E você vai ver que foi a revista Veja que publicou, mas eu vou ler, porque mostra qual era o pensamento do falecido Papa João Paulo II. Ele já morreu. Não vou falar mal de quem já morreu, não é? Mas a revista Veja publicou uma frase do falecido Papa João Paulo II, que mostra o que ele pensava. Eu vou te apresentar outra notícia da imprensa que mostra o que pensa o Papa Bento XVI. Eu vou ler a notícia, não estou inventando nada. Aí você analisa, por isso que eu falei para você, por favor, não leva mal, não é? Você pode até ficar nesse primeiro momento aborrecido, aborrecida, vou levantar, vou embora. Mas espere um pouco, primeiro escute e analisa. Se você achar que eu estou mentindo, você me chama de mentiroso. Mas se você vê que eu estou falando a verdade, pensa um pouquinho. Porque você já conhece o pensamento de Deus. Agora vamos conhecer o pensamento que era do Papa João Paulo II e o pensamento do atual Papa Bento XVI. Aí você analisa. Eu vou ler notícias da imprensa. Mas você vai ter que tomar uma decisão. A partir do momento que você ouvir o que você vai ouvir, você vai ter que se posicionar. Você vai ter que tomar uma posição. Olha só. Eu estou com a revista Veja aqui. A revista Veja, edição número 1899, ano 38, número 14. E eu vou ler uma frase do Papa João Paulo II que está na página 93. Qualquer pessoa pode pegar a Veja e ver que eu estou lendo da revista. Essa frase o Papa João Paulo II falou na Basílica de São Pedro em novembro de 1983. Essa frase aqui é do Papa João Paulo II, já falecido. Olha o que ele disse. O diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Isso disse o Papa João Paulo II. Metade da frase eu concordo, porque ele diz que a vida não está limitada aos horizontes deste mundo. Concordo plenamente, a vida não se restringe só ao que se vê nesse mundo. Nós vimos aqui pela palavra que Jesus falou, que a pessoa morre e a vida continua depois da morte. Então, de fato, a vida não está limitada aos horizontes deste mundo. Metade da frase eu concordo. Mas esta primeira parte da frase, ela contraria totalmente o pensamento de Deus, a palavra de Deus. O diálogo com os mortos não deve ser interrompido. Olha só. O diálogo com os mortos? Mas Deus está dizendo para a gente não consultar
os mortos em favor dos vivos, não pedir ajuda para os mortos, nem invocar os mortos. E o Papa vem e diz isso. O Papa João Paulo II, em 26 anos de pontificado, ele beatificou 1.338 mortos. Pessoas do passado que ele beatificou. O que é isso? É um decreto que ele assina, que autoriza a se fazer uma imagem de uma pessoa morta e oferecer aos católicos para que conversem, peçam coisas, peçam ajuda para aquela pessoa que já morreu. Olha só. Então ele beatificou 1.338 mortos para os católicos conversarem. E ainda ele canonizou, e a canonização é um processo mais apurado ainda, porque não tem reserva nenhuma. A pessoa é consagrada como padroeira, como medianeira, uma pessoa morta para servir de mediadora com os vivos. Olha só, ele canonizou 482 mortos, autorizando a colocar as imagens das pessoas que já morreram nos altares das igrejas e das casas, para os católicos conversarem, consultarem, fazerem pedidos. Então, quando ele disse, o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, ele está fazendo uma coisa que Deus diz que é abominação. Agora, saiu uma notícia no jornal o Globo, do novo Papa. Não leva a mal, eu vou ler a notícia. Você analisa. Ou você vai ficar com Deus e a sua santa palavra, ou você fica com o Papa e o Vaticano. O novo Papa, o Bento XVI, o cardeal Josef Ratzinger, que adotou o nome Bento XVI, na primeira pregação que ele fez, na primeira homilia, jornais do mundo inteiro publicaram, jornais do mundo inteiro publicaram a primeira pregação do Papa Bento XVI. Não estou inventando não. Quer ver o que ele diz num dos trechos da sua pregação? Papa Bento XVI disse: considero isto uma graça obtida para mim pelo meu venerado antecessor. Quer dizer, venerado é uma pessoa que você adora. A Bíblia diz que você só pode venerar Deus, adorar Deus. Mas ele diz, uma graça que eu recebi, uma graça obtida pelo meu venerado antecessor, João Paulo II. Olha o que ele diz, preste atenção. Sinto como se sua mão forte estivesse apertando a minha. Sinto que posso ver seus olhos sorridentes e ouvi-lo falando a mim neste momento, dizendo, não tenha medo. O novo Papa diz que João Paulo II, ele pode sentir segurando a sua mão, ele pode ver e ele pode até ouvir. Não te parece estranho isso? Não é estranho? Analisa um pouco. Eu não quero fazer críticas, mas mostrar a realidade. A Igreja Católica se assemelha mais ao kardecismo do que a uma igreja cristã. Porque os mortos são colocados como intermediários e os mortos podem ser consultados e as pessoas pedem ajuda para os mortos. O que Allan Kardec ensinou para os kardecistas, para os espíritas? A mesma coisa. Allan Kardec, tudo bem, era um camarada que não conhecia nem a Bíblia. Mas o cardeal Josef Ratzinger, que agora é o Papa Bento XVI, ele era professor de teologia. E segundo os jornais, um dos mais brilhantes teólogos do catolicismo. Um teólogo é aquele que estuda Deus.
A pessoa que estuda Deus, ela tem que saber como que Deus é e o que Deus pensa. Então, é muito estranho que o Papa anterior tenha dito: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido. E é muito estranho que o atual Papa diga: eu sinto que o Papa João Paulo II segura na minha mão, sorri para mim e conversa comigo dizendo: não tenha medo. Não é muito estranho isso? Quem será que está certo? O Allan Kardec e os papas? Ou Deus? Ou a Bíblia? Quando uma pessoa começa a analisar essas coisas, ela tem que saber o que é verdade e o que é mentira. O apóstolo Paulo, ele pregou em Roma. E ele escreveu uma carta para os romanos naquela época. Você quer ler comigo essa carta? Ele tem tudo aqui. Carta de Paulo para Roma, para os romanos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que eles fizeram? Ao invés de adorar a Deus, começaram a adorar a criatura. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O Papa João Paulo II, ele tinha o seu pensamento, que não era o pensamento de Deus. Por que eu te digo isso? Porque uma das coisas que Deus diz em toda a Bíblia é que nós não podemos adorar imagens, nos ajoelhar na frente de um ídolo, não é? O pensamento de Deus é esse. Livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos ler. Eu não vou dizer nada de mim mesmo, só estou te mostrando o que os papas ensinam e o que Deus ensina. Aí você toma a sua posição. Vamos ler o versículo 4. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus, Ele tem as suas ordens. E se a pessoa guarda as suas ordens, ela alcança a misericórdia de Deus, tanto para si como para os seus familiares. E quando a pessoa não guarda a palavra de Deus, não guarda a ordem de Deus, inventa a sua própria palavra, então Deus, Ele retira essa pessoa da sua presença. Se você quiser continuar sendo católico, tudo bem, é uma opção que você faz. Mas você tem que estar consciente que essa religião está em contradição com a Bíblia Sagrada. Você tem que saber disso. No Brasil, nós somos livres para ter a religião que nós quisermos. Se uma pessoa falar assim: a partir de hoje eu vou adorar Satanás, ela não pode ser presa. Se alguém quiser abrir uma igreja para o diabo e escrever ali na frente, Igreja de Lúcifer, nenhuma autoridade no Brasil pode fechar aquela igreja. Você pode ter a religião que você quiser. Mas a questão não é essa liberdade religiosa. A questão é a salvação. Porque o que me adianta ter liberdade religiosa e eu estar numa religião que é contra a palavra de Deus? Se eu continuar numa religião que é fora da palavra de Deus, é lógico que eu não vou ser salvo. Então a questão não é a liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa, graças a Deus, nós temos.
Eu tenho liberdade até de falar o que eu estou falando aqui, ainda que eu não esteja caluniando, estou comprovando tudo o que eu estou falando, não é? Estou mostrando as fontes, não estou inventando nada, mas graças a Deus que nós temos liberdade. Nós temos liberdade para ter a religião que quisermos, mas a questão não é essa. A questão é, a religião que eu tenho é de Deus ou não é? A religião que eu tenho salva ou não salva? Essa que é a questão. Porque eu posso morrer numa religião e ir para o Hades, mesmo sendo religioso. E por que eu iria para o Hades se eu era uma pessoa religiosa, se eu era devoto de um padroeiro, se eu vivia rezando para aquela imagem? Por que eu vou parar no Hades? Porque está escrito. Está escrito. Isso é abominação. Quero te mostrar uma coisa que vai acontecer no final dos tempos. E você vai ver isso. O que eu vou ler para você, você vai ver. O que eu vou ler agora, um dia você vai ver. Espero que você não esteja no meio daquele bolo. Mas de qualquer maneira você vai ver. Ou vai ver porque está no meio daquele bolo condenado, ou vai ver porque vai contemplar o final dos ímpios e de todos os que desobedecem a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 7. O Senhor falando: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a questão é essa: eu estou numa religião que vai me levar para a cidade eterna, ou que vai me levar para o fogo eterno? E quais são as religiões que vão levar para o fogo eterno? São essas que estão se baseando em feitiçaria, em idolatria, em invocar os mortos, em pedir ajuda para quem já morreu. A confirmação disso é tão sério, é tão sério. Avance um capítulo só em Apocalipse. Nós vamos no último capítulo da Bíblia. O último capítulo, capítulo 22 de Apocalipse. Vamos ler o versículo 13 em diante. Jesus falando: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e cometa mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Então, o próprio Jesus falando. Analisa bem. A partir do momento que o líder máximo de uma igreja diz que o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, e ele ensina os seus fiéis a invocar a ajuda dos mortos, através de ídolos que representam pessoas mortas, levando o povo para uma idolatria. A partir do momento que aquele que o sucede, o novo Papa, vem e diz: eu sinto a mão do falecido me segurando, vejo os seus olhos, escuto a sua voz falando comigo. Então você vê que tem coisa errada, não é? Tem coisa errada. E com quem você vai ficar? Com toda a franqueza. Isso depende da tua alma, isso depende da tua salvação. A tua resposta pode te conduzir para a cidade eterna, ou a tua resposta pode te conduzir para o fogo eterno. No entanto, você já está avisado. O que é que Deus requer de você? Que você
Entenda e tome a sua decisão. Liberdade para decidir você tem, mas saiba disso. Se você escolher mal, você vai pagar pela eternidade. É a segunda morte. Imagine ficar 1 milhão de anos num lugar e nunca sair. Aí você vai ficar lá perguntando, mas cadê o purgatório? A gente não vai ficar só um pouquinho aqui? Não existe purgatório. Vai ficar lá por toda a eternidade. Daqui 10 milhões de anos, continua lá naquele fogo. É a segunda morte. E vai continuar assim para sempre. Para sempre. E nunca mais sairá dali. Pensa bem. Com quem você quer ficar? Estão ensinando você a invocar os mortos. Ensinam você a pedir ajuda para pessoas que já morreram. Ensinam você a consultar, pedir orientação para uma pessoa que já morreu. E você está caminhando em direção ao lago de fogo e enxofre. Escute isso. Só existe uma pessoa que viveu no passado e que morreu. E morreu de forma trágica. Morreu de forma penosa. A sua morte foi um trauma na terra e foi um trauma no céu. A sua morte até hoje abala o céu. Foi uma morte horrível. Uma morte como nunca ninguém teve e uma morte injusta. No entanto, aquela pessoa que morreu de maneira injusta na cruz do Calvário é o único morto que você pode pedir ajuda, é o único morto que você pode adorar, é o único morto que você pode buscar, porque ele não está morto. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o autor da vida. Por isso que ele disse em Apocalipse, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Você ouviu as notícias, não inventei nada. Você já sabe o que o antigo Papa João Paulo II pensava e os que estavam antes dele também. Porque enquanto João Paulo beatificou 1338 mortos, antes dele, os outros papas também estavam fabricando imagens de pessoas mortas para o povo pedir ajuda, para o povo conversar, para o povo consultar, para o povo rezar. Então você já sabe o que eles pensam. E o que eles pensam não é o que Deus pensa. O que Kardec pensa não é o que Deus pensa. O que o Espiritismo ensina não é o que Deus ensina. Você tem liberdade para ter a religião que quiser. Graças a Deus o nosso país é democrático. Mas o problema não é ter liberdade religiosa. Não é esse o problema. O problema é escolher mal. Ah, Senhor, Pai Abraão, por favor, manda o Lázaro lá conversar com os vivos, os meus 5 irmãos que estão lá na terra, para eles se arrependerem, para eles não virem para esse lugar de tormento. Pai Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm o Antigo Testamento, isso naquela época. Agora você não tem só Moisés e os profetas. Agora você tem o Novo Testamento e Jesus Cristo. Agora você tem a palavra revelada, a verdade. Quem vai para o céu e quem não vai. Quer dizer que agora a palavra está aberta. Veja só. A palavra está aberta. Não adianta a pessoa ser teimosa e falar, não, eu vou ficar na minha religião. Religião não salva. E geralmente leva para o inferno. Religião não serve. Você tem que ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina claramente o que é certo e o que não é. O que salva e o que condena. Então o que a pessoa tem que escolher? Para o próprio bem dela mesma. Ela tem que deixar de lado tradição religiosa. Ela tem que deixar de lado
o que a família pensa sobre religião. Porque cada pessoa vai receber uma luz. Cada pessoa vai receber uma porção da palavra. Não é? O que você está recebendo, tua família não recebeu ainda. Ainda que a tua família queira te criticar, eles não sabem o que você sabe agora. E você tem que tomar posições. Tem que escolher, tem que decidir. Não adianta eu ficar preso a uma família religiosa, sabendo que aquela religião está contra a palavra de Deus. Não adianta. A minha alma é minha. Só eu respondo por ela. A sua alma é sua. Seu pai e sua mãe não vão responder pela sua alma. Seus vizinhos, seus parentes não vão responder pela sua alma. É a sua alma que está em jogo. É a sua salvação. Aí você tem que decidir pelo seu próprio bem. Por isso que eu falei, escuta primeiro. Escuta primeiro. Não fica com raiva assim de cara. Ah, não quero ouvir. Escuta primeiro. Você viu que eu não menti. Tudo que eu te mostrei está na palavra de Deus. E li notícias que mostram o que eles ensinam. E você sabe muito bem disso. Você sabe. Você é uma pessoa inteligente, você sabe. Então chega uma hora que você tem que decidir. Se você quer continuar no erro, ou se você quer sair do erro. Porque do jeito que está, se você morrer agora, você está perdido. Mesmo que você seja uma pessoa boa, mesmo que você seja uma pessoa simpática, mesmo que você seja uma pessoa honesta, trabalhadora, se você não tomar uma posição agora sobre aquilo que salva, a sua alma se perderá. A gente não é salvo porque é bonzinho. Ah, eu sou bom filho, sou bom marido, sou bom pai, eu sou uma boa pessoa, eu sou honesto, sou trabalhador, ah, eu não tenho vício, eu não faço mal para ninguém. A gente não é salvo por causa disso. A Bíblia diz que as nossas maiores justiças são para Deus como um trapo de imundícia. As nossas maiores justiças cheiram mal diante de Deus. A pessoa mais virtuosa que tem na terra, sem Jesus, ela cheira mal diante de Deus. Não adianta a pessoa ser íntegra, perfeita e não ter Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Infelizmente, é assim que funciona. Nós não somos salvos porque merecemos. Porque na verdade nós não merecemos. Nós somos salvos quando temos a fé verdadeira. Quando nós temos a fé pura. Quando a nossa fé não está em contradição com a palavra de Deus. Quando a tua fé é verdadeira, você é salvo. Se você lavar as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, você vai entrar na cidade santa pelas portas. Lá não tem porteiro não. Pedro não está lá. Teu padroeiro não está lá. Tua padroeira não está lá para te ajudar a entrar. Não existe outros medianeiros, outras medianeiras. Não existem outras pessoas entre Deus e você. Só Jesus Cristo. E Ele veio para te salvar. Se você recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e a partir de hoje começar a adorar a Deus em espírito e em verdade, sem imagem nenhuma, sem ídolo nenhum, sem outro mediador ou medianeira, se você acreditar só em Deus e em Jesus Cristo e no Espírito Santo, se você tiver fé que Jesus morreu para te salvar, e se você entregar tua vida para Ele, o teu nome vai ser escrito no livro da vida, e você vai tomar posse da salvação. Mas continuar tendo uma fé errada, continuar pedindo ajuda para quem já morreu e está morto, continuar invocando espíritos, continuar consultando os mortos, não haverá esperança para você. Continuar se ajoelhando na frente de um ídolo, não haverá esperança para você. Não se trata de ter liberdade de religião, se trata agora de ter a verdadeira fé. Só Jesus Cristo salva.
Se você entregar tua vida para Jesus agora, hoje mesmo, você vai sair daqui com a alegria da salvação. E sabe o que vai acontecer? Muito breve toda a tua família vai estar na presença de Deus também. Em São Paulo tem um homem que há 3 anos atrás ele foi sozinho para a igreja, ele é do Nordeste. Ele foi sozinho na sede nacional, entregou a vida para Jesus. Eu encontrei com ele nesse acampamento que nós fizemos, num retiro espiritual. Ele me abraçou e falou: pastor, tudo isso daqui são meus familiares, e fora os que não puderam vir no acampamento, mas estão frequentando a igreja. Ele falou: pastor, há 3 anos atrás, a minha família me criticou, a minha família falou mal de mim, teve gente que ficou de mal de mim, mas em 3 anos apenas, mais de 50 pessoas da minha família entregaram a vida e receberam Jesus como único Salvador. Em 3 anos isso aconteceu. Hoje você começa sozinho, sozinha. Hoje é você e Deus. Mas através de você, a tua família também vai conhecer a verdade. Se você entregar tua vida para Jesus agora, você vai sair daqui com a alegria da salvação. Você vai sair daqui feliz, como se estivesse andando em nuvens. Você vai sentir que o céu está te acompanhando. Mas não é só isso não. O mais maravilhoso é o que o teu nome vai estar escrito no céu. Isso é o mais maravilhoso. Teu nome no livro da vida do Cordeiro. Tudo que você tem que fazer é entregar a vida para Jesus. Só Jesus salva. Você ouviu essa palavra. A decisão é sua agora. Só você pode decidir. Quem me dera poder levantar a tua mão, mas eu não posso. Nem Deus. Olha só, Deus que tem todo o poder no céu e na terra, Ele te dá liberdade também. Deus poderia fazer a tua mão se erguer na marra para receber Jesus como único Salvador. Deus poderia fazer o teu joelho se dobrar na marra para você se render a Jesus Cristo. Mas Deus não faz isso, porque Ele te dá liberdade. A escolha é tua. Mas se você agora entregar a vida para Jesus, vai ter festa no céu. Jesus Cristo disse que os anjos de Deus cantam e dançam quando um pecador se arrepende. Se você entregar a tua vida para Jesus agora, vai ter festa no céu. E o céu está acompanhando isso agora. Ouvindo esta palavra, sabendo desta palavra, quem aqui quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero. Oh, glória. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que ergueu sua mão, vem aqui para frente. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você vai ver que Jesus Cristo morreu, mas está vivo. E com Ele você pode falar, contar, pedir ajuda. Ele você pode buscar. Enquanto mais pessoas vão querer vir aqui na frente, graças a Deus, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Enquanto você está vindo aqui na frente, deixa eu falar com quem está ouvindo pela rádio, quem está acompanhando pela internet. Você quer entregar a vida para Jesus também? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio e se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, a Paz e Vida tem sido a tua igreja na estrada, e você quer entregar a vida para Jesus, então reduza a marcha do teu veículo e coloque a mão direita sobre o teu coração. Mas o Espírito Santo está mandando chamar aqui na frente também as pessoas que estão afastadas, sem igrejas, as pessoas que estão fracas na fé. O Espírito Santo quer te renovar, Ele quer te restaurar. Vem aqui para frente, ainda que você diga, eu estou desviado, desviada, vem aqui para frente, porque hoje você vai começar uma nova história na sua vida. Vem aqui para frente, porque o Senhor Jesus preparou uma bênção especial para você. Você vai ter a prova que Ele está vivo e Ele te ama. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus.
Olha quanta gente vindo. Glória a Deus, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu vou convidar você que está comigo aqui na Paz e Vida, sede do Rio de Janeiro. Vou convidar você a se ajoelhar, eu vou me ajoelhar com você. Se ajoelhe assim. E tem mais gente chegando, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Você que está entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, a tua palavra me basta, porque ela, e somente ela, é a verdade. Meu Pai querido, eu fico tão somente com o Senhor e a tua santa palavra. E eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dê, Senhor, a alegria da minha salvação. Assim seja feito. Amém. Continue em espírito, que eu e toda a igreja vamos orar por você agora. Continue na presença do Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, a tua palavra foi pregada e esta pessoa ouviu, e inteligente que é, decidiu ficar com a verdade. A tua palavra é a verdade. O teu Filho Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esta pessoa hoje está se rendendo ao Senhor, pedindo com sinceridade o perdão de todos os seus pecados. Meu Pai querido, a tua palavra diz que o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância. O Senhor não leva em conta o tempo em que a gente não conhecia a tua palavra. E por isso, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos recebe quando nós declaramos a fé pura e verdadeira no teu santo Filho Jesus. Pai bendito, esta pessoa tomou a decisão, ela está se rendendo ao Senhor, e a tua palavra diz, e eu creio nela, que todos aqueles que recebem o teu Filho Jesus como único Salvador, imediatamente são transformados em filhos de Deus. E essa pessoa tem que ser transformada agora em tua filha, em teu filho, Senhor. Essa pessoa tem que sentir agora a alegria da salvação. Então venha com teu Santo Espírito e repouse sobre esta vida. Repouse sobre esta pessoa. Meu Deus, a vida desta pessoa te pertence, porque ela não foi comprada nem com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue do teu Filho Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Então perdoa agora todos os pecados desta pessoa, apaga todas as suas transgressões, purifica esta vida de toda iniquidade, tira dela todo vício que atrapalha, renova esta pessoa. Inclusive muitos que estavam afastados, desviados, tomaram a decisão de voltar para ti, para o teu caminho. E não somente aqui nesta igreja, na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, Senhor. E até pelas estradas, pessoas estão se rendendo agora ao Senhor. E até fora do nosso país, pela internet,
Pessoas estão acompanhando no Japão, na Austrália, na Europa, na América do Norte, na América do Sul. Em toda parte pessoas estão acompanhando pela internet. Brasileiros que estão no exterior estão se voltando a Ti agora, Senhor. Então, onde estiver esta pessoa, dá para ela a alegria da salvação. Meu Deus, quando esta pessoa se levantar desta oração, eu quero que ela se levante diferente. Quando ela se colocar de pé, eu quero que o rosto dela já esteja resplandecendo. Eu quero que essa pessoa esteja em paz com o seu coração, com a sua consciência. Quando esta pessoa se colocar de pé, eu quero que o Teu bom céu esteja aberto sobre ela, e os Teus anjos descendo e subindo sobre ela. Ah, meu Deus, a partir de agora o nome desta pessoa está escrito naquele livro que ninguém pode pôr a mão, a não ser o Teu Filho Jesus, o livro da vida. Nunca mais, Senhor, deixe o nome desta pessoa sair do Teu santo livro. Nunca, Senhor, risque o nome desta pessoa do livro da vida. Mas coloque o Teu bom Espírito sobre ela. E por onde ela for, vai com ela. Por onde ela caminhar, vai com ela. Meu Deus, vai abrindo todas as portas. Vai desarmando as ciladas do inimigo. Vai desfazendo todo o nó e todo o laço do passarinheiro. Vai abrindo as portas para esta pessoa. Dê para ela uma alegria que ela nunca teve em toda a sua vida. Vem com Teu Espírito agora sobre ela, Senhor. Enche esta vida da Tua presença. Faz esta pessoa transbordar da Tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do Teu Santo Filho Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Oh, glória. Vamos ficar todos de pé. Isso. E vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir. Diga glória a Deus. Amados irmãos, a verdade foi revelada. Agora a escolha é sua. Não se deixe enganar pelas trevas da idolatria e da invocação de mortos. Abrace a luz da palavra de Deus e siga o caminho da salvação. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juntos, podemos proteger nossa fé e construir um futuro de esperança e amor em Cristo. Que Deus abençoe a todos.